fazer uma preliminar de União Bandeirantes e Atlético. Olha. Porra, pensa bem. O pai foi. Tinha mais um Ubirajara, que é meu primo também, que é Morgado, jogou no Ferroviário. Então era meu primo também, né? Irmão do João Carlos. Então, era Ubirajara Morgado. Então, o Ney também foi craque, irmão. Puta, tudo craque de bola, meu, sabe? Mas craque, o Ney era muito. Daí, e eles lá, sabe? Pai, jogando um contra o outro, que o Birajara, o Morgado era Ferroviário. Então ele era, naquele tempo era Ferroviário ainda. E o Bira era Curitiba, então contra o Atlético. Tentou um gol lá, não sei o quê, e pega o União Bandeirantes ainda, sabe? E foram lá, eu sei que o Bira perdeu, sabe? Que o União parece que ganhou, ou senão o Atlético ganhou isso. Ganhou, ou foi de Paquito, aquele tempo lá, de Paquito, e jogava lá, sabe? Sim, e mais tinha um bom de bola os caras do União Bandeirantes. E nós fizemos a preliminar deles, sabe? Porra, foi 1-1. O Bira fez o nosso gol, mas passe eu que cruzei a bola. E ele fez o gol. Fez um golaço. E a minha época, falando sério, a minha turma era quase tudo bom de bola. Coisas que a gente não esquece nunca mais. Né? Passou. Daqui a pouco esses dias eu estava lembrando, às vezes dá uma nostalgia, você fica assim, quase me deu vontade de chorar, assim, sabe? Mas é chato. Vamos lembrar coisas boas, né? Vamos ver, porque não volta mais, não vai voltar nunca mais. Mas, então, vamos lembrar coisas boas, né? Coisas boas, assim, né? Meu nome é Edenilson José Severino Marcondes. Aí eu comecei com 15 anos, nas categorias de base, mas saí com 17 e fui jogar futebol para fora. Voltei com 22 anos para jogar bola no Clube Atlético Renascença e estou hoje fazendo parte da diretoria desde 2011. Hoje eu sou o atual presidente do clube. Nossa, tudo lembrança muito bonita, lembrança gostosa. Os domingos a gente vinha ver o futebol com o pessoal aí, das antigas, inclusive até o meu amigo Biratã, que eu admiro muito, gostava de ver ele jogar bola com o pessoal. Joguei muito pouco junto com ele, mas era muito legal os domingos aqui, bem divertido. Eu comecei a treinar aqui, bem pouco, né, porque a gente não tinha muita chance, porque o time era muito bom. Aí eu fui convidado para jogar no time de fora, do time de Palmeira, Liga Portuguesa, que hoje não existe mais. Aí eu fui jogando para fora os times, aí voltei a jogar aqui. Na minha época o presidente era o Gabardo, que era o presidente e treinador na época. Aí joguei pouco, também joguei bola com o Biratã. Fomos campeões aqui no campeonato interno, fiz muita amizade. Inclusive joguei contra o time da cidade, mas prevalece muita amizade que a gente tem. Que numa época o Renascença estava disputando o campeonato, ele ia jogar contra o time de Palmeira, o Ipiranga. E no sábado teve um baile numa sociedade perto da praça, e a banda do Canecão que veio tocar o baile. E aí no domingo o Renascença ia jogar em Palmeira, o presidente do clube, da sociedade, pegou os músicos da banda do Canecão e foram em Palmeira tocar para assistir um jogo do Renascença. Então aquilo ficou uma maravilha, sabe? Muito pessoal, bastante gente, assim um domingo bem gostoso, de futebol e música. Mas infelizmente o Renascença não ganhou o jogo, né? Mas valeu a pena, valeu o final de semana. Eu lembro do Biratã como jogador, inclusive eu já falei, né? Joguei junto com ele, bem pouco, mas joguei junto com ele. Um cara assim, pra mim, um cara formidável, gente boa pra caramba. Tanto que até os adversários admiravam ele, admiram ele até hoje. E sempre que eu vou em Palmeira, o pessoal, né, do Palmeira que jogava muito mais contra, né? Então a gente vai lá, vocês se perguntam o pessoal que jogou bola, Biratã, Birajara, Revinha. Na verdade, é o time que ele jogava. Mas assim, tipo, a referência é muito dele, porque a posição que ele jogava era uma posição de muito contato, né? É como diz o amigo ali, ele carregava o piano. Ele não quebrava, ele carregava o piano.
Então é um cara assim, nossa, sensacional, como jogador, como pessoa. Eu, assim, fico contente porque pude desfrutar um pouco de jogar bola junto com ele. Foi um cara formidável, show de bola. Aqui um abraço, felicidades, que Deus te acompanhe, muita saúde, que continue sendo essa pessoa, gente boa que você é, um paizão bem da hora, amigão, compadre, né? Então, vai aqui um abraço do Dino, bem apertado, que Deus te abençoe. Cláudio Altair Portela. Muita saudade daquele tempo, que até hoje nós falamos, né? Hoje eu sou vice-presidente do clube, abracei o clube de uma época para cá, logo que eu estava quase no veterano, né? Eu abracei para querer ajudar o pessoal aqui para desenvolver os projetos aqui dentro e tentar fazer mais alguma coisa aqui pelo clube, né? Então, na época que eu comecei, que eu digo hoje, que faz falta e dá saudade daquele tempo, era que naquela época você chegava aqui no campo para você treinar e não era 2 vezes por semana, era todo dia. Você chegava aqui, dava 4 times. Quem vai ouvir ver esse vídeo sabe do que eu estou falando. Dava 4 times. Tinha muita gente que nem jogava, vinha com a chuteirinha, voltava e ia embora. Não jogava porque não tinha mais espaço. E o falecido Gabardo escolhia dedo o pessoal para treinar, você vai ali, você vai lá e tá. Então, eu quando comecei a jogar, eu tinha, Renascença, 14 para 15 anos. Eu joguei 2 a 3 partidas no Júnior e fui pro titular. Onde eu comecei a aprender a jogar bola. Porque eu jogava por aí, mas você jogar a bola é uma coisa, fundamentos é outra. E foi onde eu comecei a aprender um pouquinho que eu sei até hoje, né? Foi que eu comecei a aprender a jogar com pessoas que são craques. Ao meu ver, né? Até hoje eu admiro e criei uma amizade muito grande com eles, né? Que foi o Biratã, Dina, Pelego, Adãozinho, João Carlos, Itamar Greff. Ali eu comecei a jogar no Renascença. Joguei 2 campeonatos para o Renascença e depois o outro eu fui para o Centenário. Já indo para o Centenário, parece que faz um cordãozinho assim, quando você cria um certo círculo de amizade ali. Daí tem aquele Maria vai com as outras, onde você for eu vou, tá entendendo? Então nós, do Renascença, nós fomos pro Centenário. Fui eu, foi o Biratã, foi o... Só que não que o Biratã foi atrás de mim, não. Eu fui junto com eles. Nós fomos convidados e nós aí, entre amigos, né? Somos amigos até hoje. Então, o que você acha? Vamos, e você mandamos para o Centenário. Além desse, até tá aqui, vou mostrar para vocês aqui, o time que nós jogamos na época que era o Centenário. Então, tinha aqui um elenco aqui também, o Roque, Sebastião, Pickler, eu, Paulo Ferreira, Taíco Marcondes, Zé Roberto, técnico era o Zé Luiz Soldi, o Biratã, Sargento, esse sargento era de Palmeira, não estou lembrando o nome dele. Godofredo era
nosso goleiro, João Luiz, que também era de Palmeiras, e o Paulimar. E esse era o nosso time na época que eu joguei no Centenário. Daí depois, dali, eu fui jogar para o Nacional, de Palmeiras. Daí joguei com alguns outros amigos ali, que foi também do Centenário. Foi o Biratã pro Nacional, tenho foto lá. Só que não consegui achar para vir mostrar para vocês aqui hoje. Só que nesse decorrer desse tempo, assim, quando eu terminava campeonato de liga, tinha os campeonatos internos. E ali nós sempre, em algum time nós estávamos. O pessoal que jogava, gostava de brincar, sempre estava no time. E nós formamos um time que até o pessoal falou que era o nosso time mais fraco. E como sempre, eu e o Biratã sempre junto. Torneio, campeonato, salão, tudo nós estávamos juntos. Daí nós montamos esse time. Tem vários outros campeonatos, mas eu estou mostrando aqui para vocês o que eu tenho só. Mas a nossa história foi grande. Aqui, ó. Esse time se chamava Democrata. Biratã deve se lembrar bem, onde todo mundo menosprezou nós e nós enfiamos todos os times craques no bolso e fomos para a final. Infelizmente não fomos campeão, né? Mas fechamos a boca de muita gente. E depois nós voltamos uma época de novo para o Renascença. Só que aqui é uma foto que eu tenho aqui, ela foi tirada meio de longe, mas de repente aqui na ampliação daí que fizer aqui, talvez você consiga ver todos os jogadores aqui. Mas aqui tá nós de novo aqui. Eu, Biratã e uma galera de amigos aqui. Então hoje é só se lembrar e sentir saudade, né, do que já se foi e contar histórias. Espero que o clube daqui para frente, né, que a gente nunca se sabe, que nem a gente fala, né? Nós tem muitos amigos nossos aí que nós queria que tivesse junto com nós e não estão aqui hoje, mas eu queria hoje, assim no que eu estou falando aqui, homenagear, né, o nosso amigo Biratã pelo aniversário dele de 74 anos e falar que na minha amizade com ele não foi só pelo futebol, foi porque a gente se conheceu e a gente se acertou bem e não vivemos uma amizade só dentro do futebol, como fora do futebol, em trabalho, em tudo. E parabéns, um forte abraço para você. E sempre que precisar, estamos aí junto, beleza? Meu nome é Cristiano José Bauer, tenho 54 anos. Era bem criança, na verdade a gente vinha aqui assistir os treinos, a gente treinava nos campinhos, mas para treinar aqui no Renascença era muita gente e era só os melhores que treinavam e aí a gente era mais novo, tinha que esperar a vez, no caso, como a gente já foi se destacando, bem novo, tanto com 14 anos eu já joguei no titular do Renascença. Era mais técnico, assim, o jogador sempre
o nível sempre foi, aqui do Renascença, bem alto, né? Hoje é mais física, correria, né? Mas na minha época ali os jogadores eram bons de bola, tinha muita gente de craque, que hoje, se fosse, eles estavam jogando nos times profissional, né? No caso. Quando eu comecei, eu já era um pouco mais velho que eu, falecido Nenê, que era a inspiração de toda a piazada, porque ele era muito bom. Daí tinha, no caso, era o polaco lá a gente falava o polaco do Jorge Coelho. Daí tinha os mais veteranos, no caso lá tinha o Gilberto Ligeski, o Biratã. Daí tinha que eram era um pouco mais velho ali, já estavam meio quase no final da carreira, mas eles eram... Isso, o Birajara ele é um jogador muito técnico na época, né? Era acima do nível, né? O João Carlos Borges, acho que é Morgado, Borges, eu não sei bem o sobrenome dele, mas o João Carlos foi um excelente jogador, todo mundo admirava eles. Eu tive o prazer de jogar com todos eles, assim. Uns mais velhos que eu, mas eu aprendi muito com eles, na verdade, ali, né? No caso, esses mais velhos, eles ensinavam a gente. E daí eu fui um dos que teve o prazer, acho que do Renascença ser campeão. Acho que a única vez da Liga da Lapa, que foi em 94, eu participei desse campeonato. Aí que a gente jogava o campeonato Campo Larguense, de Palmeira, daí a gente viajava. E depois a gente jogou uma Taça Paraná, e eu joguei em Palmeira também na Taça de Júniors, campeonato de Júniors, eu disputei acho que 2 anos. Daí eu fui embora trabalhar e eu fiquei, acho que uns 8 ou 9 anos sem jogar bola, daí parei para trabalhar. No campeonato da Lapa lá, daí tinha as famílias ali dos Ferreira e também tinha os que a gente dizia os piá da São João ali, né? E eu era encrenqueiro, não era eu que brigava, né? Mas eu queria ganhar o jogo de qualquer jeito. E eu era isso aqui, ele fazia o fervo e deixava para eles lá. Fazia a briga e largava para eles lá. Eu saía correndo e largava para eles lá. Eu era encrenqueiro. Eles ficavam loucos da vida comigo, né? Provocava todo mundo. E daí, mas era tudo intuito de ganhar o jogo. Às vezes o time da gente era um pouco inferior, e aí daí você tem que dizer, desestabilizar o adversário, tem que ser de uma forma ou de outra. E daí fazia o rompante lá e daí deixava para eles enfrentar a briga. Geralmente era só o ferro, mas a intenção era desestabilizar o adversário, porque daí você vai provocando, você tira um expulso, daí eles ficam nervosos, e o cara não acerta mais, ele perde a bola. Você tem que ser o catimbeiro que eles falam, né? A gente vê os times argentinos jogam nessa base, quando vem no Brasil eles desestabilizam a gente era catimbeiro. Desestabiliza emocional, né? Emocional. Com o Bira, porque por causa da diferença de idade, como eu falei, quando eu comecei, ele já era um pouco mais de idade, daí ele já estava parando. Mas eu tive a oportunidade de disputar um campeonato com ele ali. Ele jogava no meio de campo, mas ele era técnico, muito bom jogador, e pessoa boa assim também para te orientar, que a gente era mais novo, né? E ele era um professor pra gente ali. Todo mundo gostava dele ali. E daí acho que a gente jogou, eu não sei se foi jogos abertos ou campeonato de Palmeira ali, mas ele já estava bem nos finalzinhos de carreira dele ali. Mas foi um prazer participar dos jogos com ele. Ele era muito querido. Ô Bira, quero te mandar primeiramente parabéns pela pessoa que você é, que continue sendo, e se Deus quiser, vamos te dar um abraço no dia do teu aniversário. É isso aí. Celso Freitas. Não é completa, mas é muito grande o nome, então só Celso Freitas tá bom. Sou dos Freitas.
sou nascido aqui em Porto Amazonas mesmo, né? E aí eu comecei no Renascença, foi o seguinte, antigamente, muito tempo atrás, nós tínhamos um torneio que era a escola normal contra a ginásio. Bem no dia do município acontecia esses jogos, né? Aí alguém do Renascença viu que eu tinha um pouquinho de potencial para jogar no Renascença. Então eu comecei a jogar aí com 16, 17 anos, né? Era o antigo segundo quadro que diziam, eu comecei no segundo quadro. Depois, com 17 anos, eu fui embora para Curitiba, terminei o segundo grau, que depois não tinha expectativa de emprego ou de um estudo melhor, né? E fui embora para Curitiba, mas assim mesmo, nesse período eu vinha jogar, mas só que não era esporadicamente. Depois passou um tempo que daí a gente começou a entrar no time realmente de verdade, e foi um ano de 78 mais ou menos, que nós tinha um time forte, um time bom, um time com qualidades, só que infelizmente a gente não tinha tempo para treinar junto, era tudo, a gente se encontrava no final de semana. Mas assim mesmo, a gente fez uma bela campanha do Campeonato Palmeirense, fizemos uma campanha excelente, se não me engano, fomos vice-campeão, não lembro. E aquele time engrenou e tinha o Biratã, era nosso cabeça de área, era o nosso protetor de zaga, ou como sempre digo, né, o carregador de piano. Ele não quebrava o piano, ele carregava o piano bonito. Então esse time ficou famoso, ficou muito forte, e a gente vinha, outros colegas meus que estavam morando em Curitiba, a gente vinha, meu irmão, o meu colega Zé Roberto também, que também morava em Curitiba, a gente sempre vinha, como se diz aí, jogar de graça, né? Porque a gente gostava, porque hoje o futebol hoje ficou caro, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer receber, independente se é amador ou profissional, mas foi uma época maravilhosa, a gente ficou muitos anos. Depois eu lembro que tinha uns campeonatos internos aqui em Porto Amazonas, e era muito bom os campeonatos internos, porque todo mundo jogava. E, por exemplo, o time da Liga de Palmeiras, o Renascença, era 11 no segundo quadro, depois 11 no time principal e mais os reservas. Então era praticamente 40 pessoas que jogavam bola, né? E o campeonato interno não, o campeonato interno tinha várias pessoas, e para depois sair a seleção para o Renascença. E eu lembro muito bem, eu joguei muito tempo com o time do Zé Luiz, que era o Futebol Clube do Porto, fomos campeões há alguns anos. Depois entrei para o time do Cafu, que era da família unida, da família Borges, do falecido Eloir, falecido Biratã, João Carlos, então era tudo o time da família. Eu entrei nesse time, porque eles me convidaram, achavam que tinha potencial para fazer parte do time, que era muito forte também, né? E nós somos campeões aí em vários anos com esse time do Cafu. Então isso que a minha amizade, que assim com essa turma, principalmente com o Biratã, que a gente está homenageando ele hoje, então foi uma festividade muito grande. E o futebol dá essa condição, essa razão para você fazer amizades, né? Tanto dentro de campo como fora de campo. Eu tenho um pensamento comigo, por exemplo, no amador, às vezes acontece briga, normal, aquela briguinha, tudo, mas no final do jogo estamos todo mundo se abraçando, tomando sua cervejinha junto, né? E eu vou fazer até um comentário dos profissionais. Eu vejo profissionais fazer, final de ano, um jogo lá, amigos não sei de quem, outro amigo não sei de quem. Pô, você vê no jogo, não são amigos, não. Um quer ver outro ganhar cartão amarelo, quer ver outro ser expulso, simula cotovelada, simula contusão, goleiro faz cera. Que amigos que são desses? Não tem amizade. E é uma amizade falsa. E no amador não, amador é uma amizade concreta, legal, maravilhosa, né? Então, queria deixar essa homenagem para o meu amigo, grande amigo, a gente chamava, era tudo compadre, engraçado, todo mundo chamava de compadre, né? Ninguém era compadre de ninguém, mas era compadre daqui, compadre dali. Então, essa união que a gente fazia, somente nos finais de jogos aí, né? A gente ia tomar uma cervejinha junto, contar o que aconteceu no jogo, aquela resenha. Não tem dinheiro que pague, né? Não tem. Eu sou feliz nessa parte. Eu joguei muito tempo lá em Curitiba também, esse tempo lá, joguei na areia, sintético, campo, e fiz, assim, a turma de amizades que a gente faz é muito grande. Então, grato a Deus por essa chance da vida, né? Chance de conhecer as pessoas. E o meu amigo Biratã, que tenha vida longa, que Deus abençoe ele, a família dele. E muito obrigado por fazer parte da
da minha história também. Obrigado, meu amigo. Então, meu amigo Biratã, queria deixar para você um abração para você, que Deus te dê muita saúde, muita alegria na tua vida, para você e tua família. Você foi um amigão, uma pessoa assim que, como eu falei, o esporte amador, não só o amador, qualquer esporte, né? Transforma as pessoas, transforma a vida das pessoas, a gente consegue fazer vários amigos. E você com certeza foi um amigão que a gente teve. E só tenho a agradecer por essa amizade, por esse carinho que a gente teve. E Deus esteja fazendo maravilhas na tua vida, abençoando, te protegendo, dando saúde. E que essa data a gente se repita aí por muito tempo. Muito obrigado pela amizade que eu tenho com você. Deus abençoe. Meu nome é Everton, mas sou conhecido como Teté. Eu, quando completei 16 anos, eu já passei para o primeiro quadro do Renascença. E desde então, nunca mais eu saí. Apesar do meu corpo franzino, mas era um bom zagueiro. Eu lembro assim, a gente tinha que fazer as obrigações na casa para depois ir treinar. Tinha dias que essa operação, no caso, né, de deixar, tinha que cortar a linha, puxar água, essas coisas, não tinha água encanada. Então, eu chegava muitas vezes na cerca ali, que hoje é alambrado ali, tinha uma cerca. Estava escurecendo lá e a gente na cerca ali esperando para treinar. Coisa que nos dias de hoje seria muito difícil de acontecer. Imagine assim, você chegar de noite para treinar, você entrava 5 minutos, mas estava bom. Que legal. Uma passagem que a gente foi jogar no Triunfo, no dia do meu aniversário. Eu fiz um gol contra e nós perdemos o jogo. Imagine daí a charanga dentro do ônibus lá. Foi um fato assim bem relevante, triste, mas relevante na minha jornada de futebol. Foi feito um lançamento e eu acompanhei, eu cheguei antes, só que o atacante veio e o Carlinho não falou nada para mim, eu atrasei para ele. Quando eu olhei para trás, ele estava quase do meu lado, a bola foi tuc, 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 deu na trave e entrou. Perdemos de 1 a 0. Olha, eu sinto muita saudade. Eu me orgulho de ter participado dessa época, né? Porque a aplicação, mesmo sendo futebol amador, mas eu tinha muita aplicação. Se tinha jogo no domingo, a gente, dos 20 anos em diante, a gente já começou a namorar, já mudava um pouco o ritmo das coisas, né? Mas eu sempre fui muito, muito obediente, porque o Gabardo, que era o treinador da época, ele ia no baile e dava um cutucão em cada um lá, dizendo, chega, vamos embora que amanhã tem jogo. Então a gente obedecia. Então hoje eu falo com muito orgulho que eu participei dessa época. A gente procura, eu principalmente, treinava muito, 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 muito. E eu desenvolvi nessa fase, eu desenvolvi muito a situação de ser zagueiro. Porque eu comecei no futebol de salão, então eu tinha muita agilidade no drible. E foi graças a isso que eu, com 16 anos, já passava para o Renascença, o time principal do Renascença na época. Ficamos muito tempo com o Biratã. Aliás, um senhor cabeça de área.
Não conheci outro igual, da época até hoje eu não vi igual. Mesmo Triunfo lá, a gente foi jogar lá. Chuva, um campo ruim, e chegou um determinado momento lá, o Biratã foi disputar a bola com um cara lá, e o cara foi maldoso com ele. O queixo do Biratã veio na nuca quase. Deslocou o maxilar aqui, e ele ai. Ele saiu dali direto para tomar providência para pôr no lugar. Então, assim, a rivalidade que existia era uma rivalidade assim, gostosa de você estar junto ali. Porque você ia medir forças com outros times tão bons quanto o nosso na época. Coisa que eu não vi no Renascença aí, e acho que eu vou embora e não vou ver coisa igual. O Carlinhos, o Adãozinho, eu, João Carlos, Pelego, Coquinho, o Biratã, Zé Roberto, César, o Rivinha, essas pessoas que a gente, esse time que a gente deu muito orgulho na época aqui. Teve uma época que tinha um jogo contra o Ipiranga de Palmeira, que era muita rivalidade. Foi colocado aqui 3.000 pessoas dentro aqui. Não tinha espaço para mais ninguém. E infelizmente esse jogo não chegou no fim. Porque o zagueiro do Ipiranga, chamado Peca, ele era muito viril nas jogadas. Se ele fosse driblado, na próxima vez ele chegava junto para machucar mesmo. Então aconteceu isso, uma briga, eu como era muito forte, eu sentei bem na marca no meio do campo ali, fiquei esperando as coisas se regularizarem. Porque eu nunca fui assim de briga. E às vezes que tinha alguma confusão ali de controle de bola, porque eu tinha muita agilidade. Então, aconteceu essa briga aí, então o jogo não terminou. Devido a essa briga aí que houve com o Peca. E aí a gente foi jogar em Palmeira. Aí ganhamos deles de 1-0. Só que eles... Estava eu e o Pelego, que eles falam, né? O Pelego é o meu cunhado. Estava eu e ele na zaga. Aí vinha o ataque do Ipiranga, eles jogaram meio tijolo na cabeça do nosso goleiro, que era o João Wilson, que mora em São Mateus hoje. E ele ficou meio zonzo. E eles acabaram fazendo 2 gols. Nós tínhamos feito 1 e eles fizeram 2. Um desses gols foi que atiraram o tijolo na cabeça do João Wilson. Tudo se passou. Hoje a gente vai em Palmeiras, a gente tem o respeito de muita gente que reconhece, né, o que você foi dentro do clube. Então eu falo com muito orgulho, não só no futebol, mas na parte dos bailinhos, né, que iniciam o namoro e tal, aquela coisa arada toda. As danças, ou seja, os sarau, era uma coisa assim muito respeitosa. E saía e ia levar as meninas em casa, para daí ir embora. Nos dias de hoje, não dá para contar mais. Então eu acho que eu vou embora e não vai ter clube, aliás, um time igual ao nosso.
Biratã, eu estou aqui para desejar para você um feliz aniversário e que a nossa presença alegre o teu coração. Que se a gente, através desse depoimento, eu demonstro o carinho e a amizade que eu tenho por você, não é de hoje. Desejo a você muita saúde, muita felicidade, para você, junto com a tua família. Um grande abraço.